Sou o professor Alexandre Paixão, graduado em Análise de Sistemas, especialista em Design e Marketing Digital, mestre em Informática e desenvolvedor full stack com mais de 15 anos de experiência. Veremos a seguir sobre a classe PDO e sua utilização na linguagem de programação PHP. Veremos também alguns conceitos sobre a camada de abstração de acesso a dados. Antes de tratarmos da classe PDO propriamente dita, é interessante revermos alguns conceitos mais modernos ou mais avançados de programação e, nesse sentido, falarmos sobre a camada de abstração no acesso a dados. É uma boa prática, faz parte dos padrões de projeto, nós separarmos o nosso código de acordo com a sua função. Ou seja, nesse sentido, teríamos padrões como o MVC, por exemplo, onde existe uma separação de camadas. Em uma das camadas, no V, nós teríamos o view, ou seja, toda a parte de interface com o usuário. No C, o controller. E no M, o model. Então, o controller faria a intermediação entre o view, entre a interface e o model ficaria responsável por toda a parte de acesso a dados, por exemplo, e também pelas regras de negócio. Nesse sentido de separação, e não necessariamente falando desse padrão de projeto MVC, mas falando do conceito de separação de responsabilidades, dentro da camada de abstração, nós teríamos as nossas classes, os nossos scripts, responsáveis pelo acesso a dados. Seguindo essa linha de raciocínio, em cada linguagem que nós utilizarmos, seria necessário termos os nossos scripts de conexão com os sistemas gerenciadores de banco de dados utilizados. Logo, seria necessário, então, implementar individualmente, as bibliotecas disponíveis de cada um desses bancos de dados. Utilizando uma camada de abstração, eu tenho uma camada acima dessas camadas de acesso a dados, ou uma camada que substitui os scripts responsáveis pela conexão a cada biblioteca de acesso ao banco de dados. No lugar de ter um script específico para uma conexão, por exemplo, com o banco de dados MySQL ou banco de dados Postgres, eu teria, então, uma camada que faria e ficaria responsável tanto pela conexão quanto por prover todos os métodos necessários para o acesso a dados, a persistência, a recuperação, enfim. Então, essa é a vantagem da camada de abstração. Eu não preciso me preocupar necessariamente com cada biblioteca individual de acesso a dados. Da mesma forma, caso eu precise mudar o banco de dados utilizado em meu projeto, eu não preciso me preocupar em alterar os scripts e funções e métodos específicos de cada biblioteca de acesso a dados. Utilizando uma camada de abstração, eu mudo apenas a conexão ou o nome da biblioteca de conexão, enfim, isso é muito simples e nós vamos ver quando nós utilizamos o PDO como isso é feito. Vamos ver um pedaço de código onde é mostrada a diferença para fazermos a conexão entre o MySQL e o Postgres, por exemplo. Fazendo essa pequena alteração, todo o restante do nosso código ficaria o mesmo. Do contrário, utilizando especificamente as bibliotecas e métodos específicos de cada banco de dados, eu precisaria mudar também cada uma das funções responsáveis por realizar as operações no banco de dados. Então, aqui, nessa imagem, nós temos representado isso que eu acabei de falar. Temos aqui um script PHP, que poderiam ser vários scripts PHP, a camada de abstração, e essa camada de abstração, então, ela fica responsável por implementar o acesso ao banco de dados, ou bancos de dados, enfim, que eu utilize no projeto. Normalmente a gente utiliza apenas um banco de dados, mas aqui representa, aqui embaixo, ter diferentes bancos de dados que eu posso mudar a qualquer momento, caso necessário, o meu banco de dados, o meu SGBD, sem que eu precise fazer grandes alterações no meu código.
Falando em código, então, eu vou demonstrar aqui a nossa função responsável por fazer a conexão com o SGBD utilizando o PDO. Eu tenho aqui, primeiramente, um exemplo da conexão com o MySQL. Eu tenho aqui, então, a PDO, ela é uma classe, logo eu estou instanciando aqui, então, essa classe, e aqui eu passo qual é o driver com o qual eu vou me conectar. Nesse caso aqui, eu, utilizando o MySQL, eu passo aqui MySQL. Depois eu defino o host, o endereço do servidor, a porta, enfim. Se eu modificar a minha conexão, se eventualmente eu iniciei meu projeto com banco de dados MySQL, mas quero modificar esse banco de dados, usar o Postgres, aqui embaixo há o exemplo de conexão. Repare que a única mudança é no nome do driver utilizado. Aqui eu tenho o MySQL, aqui eu tenho o driver do Postgres, mas o restante da minha instanciação dessa classe PDO é exatamente o mesmo. Por fim, só para efeitos de comparação, eu tenho aqui como seria feita uma conexão nativa com um driver específico do PHP com o Postgres, que eu tenho o PG Connect e aí o restante das variáveis. Se eu fosse conectar no MySQL, eu teria o MySQL Connect. Da mesma forma, os métodos para recuperação, inserção e execução de queries são específicos de cada biblioteca, caso eu utilize diretamente essas conexões nativas, vamos assim dizer. Mas, utilizando o PDO, como eu falei, e precisando modificar o meu banco de dados, a única alteração necessária é mudar o nome aqui do driver. O restante dos meus códigos de inserção, recuperação de informações, enfim, todos eles permanecem os mesmos. Logo, são inúmeras as vantagens de utilizarmos uma camada de abstração como a classe PDO para realizar esse trabalho. Olá, vamos falar um pouquinho da integração do PHP com bancos de dados. É claro que é uma das funções mais exploradas quando usa o PHP. O PHP é muito utilizado em bancos cadastrais. Bancos cadastrais envolvem bancos de dados. Então, seja ele um banco, um aplicativo para o cadastro da sua empresa, seja ele utilizado como base do Moodle, que é um editor de conteúdo. Então, assim, várias ferramentas utilizam ele como base. Ele serve como base, trabalha com diversas bases de dados. E é claro que o PHP em si não grava dados, mas ele é o caminho para as bases. Então, o PHP é muito utilizado para manusear esses dados ao nível do aplicativo, refletindo esses dados em bases que são conhecidas como MySQL, Postgres, SQLite e outras. Vamos ver como que isso aqui funciona. Bom, então eu tenho lá o HTTP, meu cliente acessando o meu servidor Apache, que tem como módulo PHP. A gente já sabe que esse funcionamento básico, esse cara trabalhando em cima do Apache. E esse PHP vai falar com as bases que você quer. MySQL, Postgres ou qualquer outra que ele tenha suporte. Ou seja, ele é o intermediário entre o fluxo de informações e o repositório de dados. Tanto para a entrada quanto para a saída. Então, tem aqui, por exemplo, o MySQL. MySQL, ele pode usar o MySQL eConnect ou pode usar o MySQL Connect. Ele tem lá o host, que seria a máquina, que seria o meu servidor, usuário, senha e o nome do banco de dados. E aí eu usaria o SQL normal, select nome, CPF, telefone from cliente. Eu estou usando linguagem SQL. Daí eu posso, nas ações de fetch, eu consigo mostrar lá os dados que vieram do banco. Bom, isso aí é através de MySQL. Se eu tivesse com Postgres, seria o PG Connect, por exemplo. Select nome, CPF, telefone from cliente. E aí você vê que muda um pouquinho a forma de trabalhar. Vamos falar um pouquinho disso aí. Nas linguagens antigas, você tinha sempre essa ligação da biblioteca com uma base específica. Então, por exemplo, aqui você ainda vê um pouco disso. O MySQL Connect é para MySQL. O PG Connect é para Postgres. Ou seja, você está fazendo aquele programa para aquele banco. Mas se de hoje para amanhã você quiser mudar de base, você perdeu toda a sua programação. Então, começou a surgir um outro conceito ao longo do tempo, que era o de middleware, ou software do meio. Seria uma camada intermediária que fala com todos os bancos. E a partir daí você fala com essa camada intermediária e ela decide qual driver vai usar. Já que o SQL é padronizado. A linguagem que é usada pelos diferentes bancos é o SQL e ele em geral é padronizado. Então, assim, eu precisava de uma outra alternativa no PHP para trabalhar com o banco de dados. Foi onde surgiu o cara chamado PDO,
seria o PHP Data Objects, né? Seriam objetos para poder acessar essas conexões com bancos de uma forma simplificada, onde eu só mudo a string, né? Ou falo quem eu quero conectar. Vamos ver como é que funciona. Bom, PHP Data Objects, você tem as classes PDO, né? Onde você passa as informações. E o que vai mudar quando você for mudar de um banco para outro? Vai mudar isso aqui. E o resto da programação é toda a mesma coisa. O que significa que eu posso usar o mesmo programa para acessar várias bases de dados diferentes. Tá? Aqui a gente trabalha muito com o conceito de exception, ou seja, comandos como try e catch vão ser comuns em nossos sistemas, porque essa é a forma padrão de trabalhar no ambiente orientado a objeto. Não vai ser um flag, vai ser tenta executar. Se deu algum erro, vai para o exception e trata o erro. Né? Bom, então o PHP Data Objects é o nosso middleware, seria a nossa melhor forma de acesso, tá, para bancos de dados ao nível do PHP, já que ele me dá a flexibilidade de trocar de banco. Né? É claro que aí eu tenho que ter um pequeno conhecimento sobre orientação a objeto. E as classes no PHP já tem uma sintaxe toda bem organizada para isso. Né? Eu defino com a palavra class, eu tenho lá os elementos internos, pode ser var ou private, tá? Tem os níveis de acesso. Eu tenho construtores com a palavra construct, né? Então eu tenho a classe, os construtores, atributos, métodos, como em outras linguagens, tá? Aí os métodos são funções, function. Inclusive eu posso ter getters e setters, como eu tenho em outras linguagens, que seria encapsulamento, tá? Que são feitos através de funções. E eu tenho um ponteiro chamado this, né? Quando eu coloco o $this apontando para nome, por exemplo, ou seja, o nome deste objeto está recebendo um nome que foi enviado como atributo, como parâmetro. Né? Então, assim, o this é diferenciar o que é do objeto e o que é parâmetro quando tiver conflito de nomes. Tá? This é sempre deste, né? Bom, então eu poderia, em alguma situação, falar assim, olha, aqui eu tenho uma classe pessoa, eu vou criar uma nova pessoa, new pessoa. E depois, P1, set nome Ana. Por quê? Porque aqui na classe pessoa eu tenho set nome, e estaria definindo um nome Ana para essa pessoa. Né? Bom, falando um pouquinho disso aí, se nós compararmos a forma que o PHP usa para definir classes com a forma de outras linguagens, como Java, C, C++, a gente vai ver que é muito parecido. Tá? Não teria como ser diferente. A orientação a objeto é um paradigma muito robusto, tá? É um paradigma que tem um alto nível de abstração e que não permite que as linguagens façam muitas loucuras. Né? Então, assim, existe um certo padrão, até mesmo em termos de escrita, e muitos nomes se repetem. Né? É claro, tem diferença em algumas linguagens. Tem umas que usam me ou self em vez de this, mas a ideia geral é sempre a mesma. E o PHP, hoje em dia, segue essa ideia. Tá? Porque nem sempre foi assim. Mas o PHP hoje trabalha muito bem com a orientação a objeto. Vamos continuar aqui. DML, seria Data Manipulate Language, seriam os comandos para executar uma alteração, né, ao nível do banco de dados. Quando eu uso PDO, seria simplesmente dar um exec e o comando SQL. Né? O que ele vai retornar para mim? Vai retornar a quantidade de linhas que foram afetadas pelo comando de alteração. Né? Seria exclusão, inclusão ou alteração. E as consultas, query. Tá? Como é que ele retorna isso aqui? Ele retorna em linhas, tá? Enquanto tiver o fetch, ou seja, eu tenho lá a consulta completa, enquanto ele conseguir descarregar nesse vetor, tá, as informações da linha, ele vai fazendo e vai imprimindo. Ou seja, aqui eu tenho o fetch para poder ir andando linha a linha, né, desse objeto aqui. A cada fetch eu descarrego num vetor associativo. Então, com isso, eu consigo pegar o valor diretamente pela associação com o nome. Ele transforma isso aqui, essa linha, num vetor associativo, e pelo vetor associativo eu consigo, pelo nome do campo, pegar o valor dele, já que eu tenho aquele esquema de chave e valor do associativo. Né? Bom, uma coisa importante é proteção contra injection. O que é isso? Vamos falar um pouquinho disso. Você vê que você pode colocar qualquer tipo de instrução SQL ali, ele vai aceitar. Né? Então, existe um tipo de ataque chamado SQL Injection, onde o cara coloca uma expressão tipo true igual a true or alguma coisa. E essa expressão combinada, tá, com a consulta que você está fazendo, né, selecione onde o nome é tal, o login é tal e a senha é tal, por exemplo, isso vai fazer com que ele burle a segurança e retorne os dados, mesmo que o cara não tenha uma senha.
Isso é chamado de SQL injection, tá? Tem outros tipos de injection a nível de ataques. E existe uma proteção muito simples no PHP para isso. A gente tem que saber como proteger nossas páginas. Precisa sempre escrever assim? O ideal é que você sempre utilize essa preparação para qualquer parâmetro, porque nós não queremos ser invadidos por um SQL injection inadvertidamente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a proteção contra SQL injection é basicamente muito simples. Basta você definir parâmetros, tá? E mandar ele preparar o SQL. Porque aqui ele não tem como, ele só vai aceitar aquele parâmetro o valor que for, por exemplo, string. Ele não vai aceitar um comando SQL ali no meio. Então, aqui, por exemplo, seria um sistema de login, onde eu estaria evitando que o cara usasse um SQL injection em cima do login. Depois que eu verificasse aqui o login e a senha dele, né, faria a consulta e aqui estaria uma lógica qualquer com um session para poder colocar esse cara na sessão caso o login dele seja válido, tá? Bom, então o nosso ambiente fica assim, né? Do lado cliente, eu vou ter lá forms e listagens feitas com CSS, HTML e JavaScript, ou frameworks associados. Isso se comunica com o Apache, onde eu tenho o PHP, e gerencio essa comunicação com PostGet e o uso de sessões. Ao nível do banco, eu uso o PDO no PHP para me comunicar ou com MySQL, ou com Postgre, ou qualquer outro banco que ele dê suporte. Ou seja, essa é toda a nossa estrutura, uma estrutura que trabalha aqui com 3 camadas básicas, né? Bom, essa é a ideia geral, tá? A gente tem que trabalhar bem com esses conceitos do PHP para poder acessar diferentes bases de dados, orientação a objeto, uso de PDO é essencial. A gente tem que saber como lidar bem com esses requisitos, tá? Para que a gente possa se tornar nossos aplicativos independentes de plataforma ou de fornecedor até mesmo de banco de dados, tá? A gente fica então por aqui. Sejam bem-vindos ao tema e bons estudos. Olá! Veremos a seguir alguns métodos das classes PDO e PDO Statement relacionados a operações de inserção, atualização, seleção e remoção de dados em bancos de dados. Veremos também alguns objetos que podem ser utilizados para a recuperação e tratamento do conjunto de resultados das operações de seleção de dados. A classe PDO, assim como a classe PDO Statement, possuem alguns métodos através dos quais é possível realizarmos operações em nossas bases de dados. Entre esses métodos, nós temos métodos para execução das queries, para a preparação dessa execução e o respectivo tratamento de segurança para prevenir, por exemplo, possíveis falhas como SQL injection, enfim. Temos métodos e objetos também para o tratamento dos resultados, sejam os resultados de queries para inserção, remoção, e também para as queries de seleção, ou seja, é possível de diferentes formas, utilizando diferentes objetos, tratarmos também os dados recuperados de nossa base de dados. E a variação entre esses métodos, entre esses objetos e qual deles utilizar, vai depender de caso a caso. Eu aqui montei um script onde constam alguns desses métodos aqui e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Inicialmente, eu tenho aqui a parte de conexão. Nesse script aqui, especificamente, eu mantive dentro de um único arquivo, de um único script, toda a parte de conexão, assim como as queries de inserção, remoção, enfim. Na prática, é sempre importante separar a parte de conexão dos métodos responsáveis pelo manuseio dos dados, enfim. Mas aqui, a nível de exemplo, eu mantive tudo em um único arquivo. Um outro detalhe importante aqui é o tratamento de exceções. Então, perceba que eu estou utilizando aqui o try e o catch para tratar a conexão com o banco. Ou seja, em casos de falhas, no meu bloco catch, ele vai disparar aqui um erro, e esse erro ele é um erro amigável. Então, na prática, um usuário, ao receber esse erro aqui, vai saber exatamente o que está acontecendo, o que o impediu de continuar. Do contrário, caso eu não faça esse tratamento aqui e
se o meu servidor não estiver habilitado para exibir erros, o que vai acontecer é o usuário obter uma página em branco e ficar sem saber o que de fato aconteceu. Logo, utilizar o tratamento de exceções, não só na conexão, mas em todos os scripts, e não só os de conexão com o banco, é importantíssimo. Então, passando a parte aqui de conexão, eu tenho aqui inicialmente, minha primeira instrução SQL, que é uma instrução insert. Eu defini aqui 4 variáveis e inseri aqui, para essas variáveis, defini aqui alguns dados. Aqui, nesse método prepare, eu passo, né, a minha instrução SQL. Então, eu tenho aqui o meu insert, a tabela na qual eu vou inserir, as colunas, né, nas quais eu vou inserir os meus dados, e aqui dentro do values. Eu, no lugar de já passar, por exemplo, as minhas variáveis, o que seria normalmente feito caso eu utilizasse, por exemplo, uma biblioteca específica de uma função específica nativa para um banco de dados, ou até mesmo outros métodos PDO, aqui eu passo interrogação no lugar de passar as variáveis. Isso porque o próximo método aqui, o execute, que é onde eu passo as minhas variáveis, em conjunto com o prepare, realizam o tratamento para prevenir, por exemplo, SQL injection, enfim. Então, esses 2 métodos aqui, eles são métodos importantes e recomendados para as queries de inserção de dados, justamente por tratarem os valores que estão sendo recebidos aqui. Eu faço um tratamento a seguir, aqui ele está bem simples, você pode e deve melhorar esse tratamento aqui, que é um tratamento para verificar se esse comando foi ou não executado com sucesso. Olhando a documentação desses métodos aqui, eu tenho que o retorno desse método execute, ele é um booleano, que é verdadeiro, true, no caso dessa instrução passada aqui ter sido executada com sucesso, e false, caso tenha ocorrido algum erro e essa instrução não tenha sido executada. Então eu faço aqui com um if bem simples, um tratamento dessa minha variável que recebe o retorno desse comando aqui de execução da minha query, e digo aqui se, ok, sucesso, os dados foram inseridos, no contrário, ocorreu um erro. Então, mais um exemplo, e em conjunto com o try catch de tratamento de exceções, deve ser aprimorado por você no seu dia a dia para tratar, né, os resultados de tudo aquilo que está sendo executado ao longo do código. Eu tenho aqui, logo adiante, um comando agora de seleção. Então, é um comando bem simples. Eu faço aqui um select, seleciono as colunas da tabela, digo de que tabela é um comando normal SQL. Aqui eu uso o método query para executar, então, essa instrução aqui, esse select aqui, e trato o resultado, né, esse result set que está sendo retornado aqui, armazenado na variável que eu dou nome de result set, eu trato ele com esse método fetch, que vai me devolver linha a linha. Eu pego cada linha, né, a primeira linha, ID cliente, nome cliente, CPF cliente, eu atribuo a essa variável row e imprimo dentro desse meu laço, né, as minhas colunas aqui dentro. Né, ele é uma array aqui nesse momento, então ele tem aqui dentro dele os nomes das colunas, e aqui eu vou pulando linhas para que em cada linha diferente fique o meu resultado, o conteúdo da minha tabela lá no banco de dados. Então, utilizar o fetch nesse caso aqui faz com que eu trate linha a linha que está sendo retornado do meu SQL aqui, do meu select. Enquanto ele conter linhas lá dentro, esse laço aqui será executado e então os dados serão impressos na tela. Essa é uma das formas possíveis de tratar um resultado no comando select. Veremos outro adiante. Aqui, continuando, eu faço agora um comando update. Eu usei aqui os mesmos dados anteriores, né, só que eu troquei o meu nome de cliente aqui para José Antônio. Logo, eu estou tratando aqui esse cliente anterior, e aqui eu passo, né, eu vou lá no banco, dou uma olhada qual é o ID dele, troco aqui o ID para poder executar, porque no meu update eu preciso passar qual é, né, o ID que eu quero atualizar, o ID cliente que eu preciso atualizar. E aqui eu passo, da mesma forma que vimos anteriormente, no método prepare, no lugar de já informar aqui a variável que contém
o dado relativo ao nome do cliente, CPF, etc., eu passo aqui o sinal de interrogação, porque aqui no execute e em conjunto eles serão tratados. Trato também aqui o resultado, sucesso, uma mensagem de sucesso, fracasso, uma mensagem de fracasso de erro. Ok? Seguindo aqui, eu tenho o meu próximo exemplo de seleção, onde, no lugar de utilizar o método FET, eu estou utilizando um outro método, que é o FET-ALL, e passo para ele aqui um parâmetro, que é o FET-SOC. O que significa esse método aqui e esse parâmetro aqui? Esse método, diferente do anterior, me devolve todas as linhas do meu result set, todos os dados retornados por essa consulta aqui. Então, o FET-ALL devolve todas as linhas como um array. O printr é um método nativo PHP para impressão de arrays. Então, eu vou imprimir tudo que for retornado do meu select. E esse parâmetro aqui me diz, eu informo aqui que esse meu array, que é o resultado, né, do meu SQL aqui, eu quero que os índices deles sejam índices associativos. Logo, o índice do meu array ele vai ser o ID cliente, o nome cliente e o CPF cliente. Eu poderia passar um outro parâmetro aqui, o FET numeric, onde no lugar de os índices serem os nomes das colunas serem números 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Seguindo aqui, eu ainda tenho aqui o comando de delete, eu vou descomentar ele nessa linha, no próximo ver melhor. Tenho então aqui, da mesma forma, um delete com cliente, onde o ID cliente é igual ao ID que eu estou passando aqui, da mesma forma que já mencionei, passo o interrogação aqui dentro e com o método execute, eu então executo passando esse parâmetro, essa variável pré-definida aqui e faço o tratamento de erros aqui. Bem, foram exemplos simples estes aqui, mas exemplos que puderam nos mostrar como executar as operações principais que realizamos normalmente em uma base de dados. A operação de inserção, de recuperação de dados, de atualização e também de remoção. Tudo isso utilizando a classe PDO. Olá, vamos falar um pouquinho sobre o acesso do PHP ao banco de dados através de um exemplo prático, né? Você tem várias formas de lidar com PHP no que se refere ao banco de dados. Uma forma é você trabalhar com o MySQL Connect, quando você fala do MySQL, ou tem também um conector específico para o PostgreSQL. Mas quando você usa classes de conexão, você cai num problema em que você está preso a um banco específico, né? E se eu quiser mudar de banco de hoje para amanhã, eu terei que refazer toda a minha programação, né? Isso era um problema muito conhecido em sistemas antigos, até surgir o conceito de middleware, o software do meio, que seria uma camada entre o front-end, que é a linguagem, o back-end, que seria o banco, a mensageria, algum recurso em fundo, né? E essa camada intermediária, chamada de middleware, garantiria acesso a qualquer tipo de fornecedor para aquele tipo de middleware, né? Então, no caso do PHP, quem assume esse papel é o PDO, que é o PHP Data Objects, onde você tem ali uma camada dentro de um contexto orientado a objeto, onde você pode simplesmente trocar a conexão e os drivers e consegue lidar com diferentes bancos de dados, mantendo o mesmo estilo de programação. Vamos começar? Bom, nosso exemplo vai se basear em um banco de dados no PostgreSQL, né? Por isso, a minha ferramenta para trabalhar com o banco, antes de entrar na programação, seria o pgadmin, né? O pgadmin é uma ferramenta que permite toda a parte de manutenção do banco. Eu teria que criar aqui, basicamente, um database, inicialmente, né? Eu chamei esse database de escola. E, com isso, eu já tenho ali uma base, um esquema para poder criar minhas tabelas, tá? Então, eu criei aqui um database chamado escola. Significa que eu tenho esse banco de dados nesse servidor de banco de dados, onde eu tenho vários outros. Eu tenho loja, eu tenho PostgreSQL. Então, assim, o servidor de banco de dados pode ter vários databases ali dentro. Eu criei mais um chamado escola. Após criar, né, o meu banco de dados, eu posso ir no esquema, meu conjunto de objetos, e acionar o Query Tool, ou a opção Create, né? Com o Query Tool, eu posso usar o SQL para poder criar uma tabela qualquer. Nesse caso, eu estou criando uma tabela chamada alunos, onde eu tenho os campos matrícula, nome e entrada. Sendo matrícula um varchar 8, né, seria um caractere de 8 posições. Eu tenho aqui o nome como um string do tipo um varchar 50, que seria
uma string, né, um conjunto de 50 caracteres, e uma entrada que seria o ano de entrada, seria um inteiro. Né? Essa é a minha tabela chamada alunos. E ela vai ser o alvo, né, desse meu PHP, seria o cara que vai receber os dados e vai emitir os dados. Né? Bom, agora eu tenho uma preocupação em relação ao driver disponível ou não. Tá? O PHP é fornecido embaixo do Apache e eu tenho um arquivo chamado php.ini, onde eu posso gerenciar quais extensões eu vou usar no meu ambiente de PHP. Vamos falar um pouquinho disso aí. Bom, o PDO permite acesso a diferentes drivers, né, diferentes bancos de dados. E quando você instala o PHP sobre Apache, né, ou se você usa uma distribuição como Champ, você tem ali um arquivo chamado php.ini. Esse arquivo determina uma série de configurações do PHP, inclusive quais drivers do PDO você vai disponibilizar. Por padrão, o do MySQL fica disponível, né, porque o MySQL é a base padrão do PHP. Outras bases, às vezes, precisam de pequenas mudanças nesse arquivo. E a maior parte das configurações já está ali, só que comentada com ponto e vírgula. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o arquivo php.ini, que fica lá no diretório de execução do PHP, lá junto com o resto do Apache. E ali eu vou pegar e vou liberar esse driver, tirando o ponto e vírgula. Né? Então, qualquer outro driver que você precise, desde que esteja na distribuição, é só pegar e liberar. Né? Vamos ver como é que fica ali? Bom, então, inicialmente eu teria um ponto e vírgula antes desse extension igual PDO PGSQL. Esse PDO PGSQL é o driver do PDO para poder conectar com o PostgreSQL. Né? Então, com isso eu vou liberar ele, tirando o ponto e vírgula que existia antes. Né? Bom, após fazer isso, eu salvo o arquivo e rodo novamente o meu servidor, executo o meu servidor novamente, para que ele consiga capturar essa configuração e liberar o acesso ao PostgreSQL. Né? E agora eu começo a pensar no meu PHP em si. Né? O primeiro passo é definir os dados para conexão. É muito comum a gente criar um arquivo, config PHP, ou outro nome qualquer, mas um nome que seja fácil de lembrar, onde eu coloco os dados necessários. O que eu preciso? Qual máquina que está o PHP, localhost, a porta que eu vou usar, meu usuário e minha senha e o banco de dados. Né? São os dados que eu preciso. Eu formo uma coisa chamada DSN. Né? O meu DSN seria a minha string de conexão. Eu estou dizendo, vou usar o PostgreSQL, né? Acessando o servidor tal, na porta X, para o banco tal. Né? Seria o host aqui, localhost, porta 5432 e o banco de dados escola. Isso vai ser usado, no caso de uma consulta ao banco ou de uma inserção, né? Através do PDO. Né? Primeira coisa que eu faço, require once, config PHP. Né? O que eu estou fazendo aqui é incluir aquela configuração anterior. Né? Tendo incluído, esse cara fica disponível para mim, todos aqueles dados que eu tinha antes ficam disponíveis para mim. É uma boa prática você não colocar tudo na página principal. Então, o ideal é que você tenha funções que te retornem esses dados. Né? Vamos falar um pouquinho disso aí. Quando a gente trabalha colocando tudo na página principal, às vezes parece mais fácil. Por quê? Você pega os dados e já monta a página. É fácil, é rápido, é direto. Só que a manutenção é péssima. Né? Quando você trabalha com páginas ASP, por exemplo, que segue um modelo mais antigo, e você tem muita relação entre essas páginas, quando você altera alguma coisa, você tem que sair alterando em diversas páginas. Quando a gente trabalha com um modelo de dados independente da forma com que você vai exibi-los, ou seja, você tem uma camada model, né, e uma camada de visualização, você está separando já um pouco as coisas e garantindo que a manutenção seja facilitada. Então aqui a gente está usando a seguinte abordagem. A gente sempre cria funções para retornar esses dados a partir do banco. Nunca pega diretamente aquilo que vem do PDO. Né? Então vamos ver como é que fica. Aqui eu tenho então um PHP, que seria um consulta PHP, né? Seria um arquivo PHP onde eu tenho essa função. A função obter alunos, a primeira coisa que ela faz é colocar global DSN user pass. Isso aqui é para que ela utilize esses 3 elementos que vieram de config PHP, ao invés de definir variáveis locais. Esse global diz isso para mim. Utilize o DSN, o user e o pass globais e não locais. Em seguida, eu coloco um vetor vazio de alunos, que vai ser alimentado para a minha resposta. Né? Aí eu começo aqui. PDO é igual a new PDO, passando a minha string de conexão, o meu usuário, a minha senha,
né? Nesse momento eu estou gerando o meu objeto PDO. E esse quarto parâmetro é bem importante porque ele diz Attribute Error Mode PDO Error Mode Exception. Está dizendo o seguinte, quando houver algum erro de banco, eu vou gerar uma exceção, o que vai me permitir tratar esse erro através do try, que seria o esquema de try-catch, né? Então, falando um pouquinho disso aí também, quando a gente trabalha com esquema de try-catch, a gente está dentro daquela abordagem da orientação ao objeto, onde você não tem mais aquele retorno de flag, simplesmente, né? Se acontecer um erro, ele é um erro. E aquele erro deve ser tratado com instruções específicas. Nesse caso, as instruções try e catch, seria o comando tentar, tenta executar alguma coisa, e caso esse erro ocorra, capture esse erro no catch, né? Que seria o bloco protegido e o bloco de tratamento de erro. Vamos continuar aqui. Bom, então eu tenho aqui o meu SQL, que seria minha consulta, select asterisco from alunos. E aí o que eu faço? Eu uso o meu objeto PDO e digo prepare SQL, né? Ou seja, vai preparar ele para executar esse SQL. Depois eu executo. Executando, eu tenho os dados que vieram do banco, né? Tenho lá minha tabela, alimentei ali o meu PDO, né? E com isso eu tenho ali meu statement, né? Esse STM é um statement, que foi preparado pelo PDO e está guardando esses dados no cursor. O que eu estou falando aqui? $alunos é igual fetch all, PDO fetch obj. Né? Eu vou pegar esses dados que vieram e vou descarregar naquele meu vetor alunos na forma de objetos. Ou seja, ao invés de ler como se fossem registros ou campos, eu vou ler como se fossem objetos, um JSON. Né? Bom, isso aí está dentro de um bloco try. Caso aconteça algum erro, PDO exception, eu vou dizer que eu vou retornar um conjunto vazio. Já aconteceu um erro, eu vou retornar um conjunto vazio para que o aplicativo não pare de funcionar. E ainda tem uma seção finally. A seção finally significa o seguinte, com ou sem erros, se tiver um banco aberto, se tiver o PDO aberto, fecha o banco. Tá? Ao final, retorna alunos. Então, esse aqui vai garantir que a sua aplicação não pare, né? E caso aconteça algum erro, vai retornar um conjunto vazio. E, no caso do finally, mesmo que aconteça um erro no meio do caminho, mesmo que não tenha erro, ele sempre vai fechar a conexão com o banco, tá? O que é também uma boa prática, tá? Esse conjunto deverá servir para alimentar uma janela de listagem, onde eu vou ter ali as linhas de uma tabela com os dados do banco, né? Bom, falando um pouquinho disso aí, é uma boa prática você ter sempre esse finally, né? Quando você tem que fechar uma conexão, né? Por quê? Você tem uma situação que de repente o erro foi tratado ou não foi tratado, mas de uma forma ou de outra você tem que fechar aquela conexão, né? Então, nesse caso, esse PDO, né? Quando está fechando esse if PDO igual a null, você está garantindo que aquela conexão seja fechada. Como o usuário não vai ficar o tempo todo conectado com o banco, a consulta ao banco ela é muito rápida e a demora dele para ler uma página inteira de dados é muito grande, seria meio que desperdício você pegar e deixar ele conectado o tempo todo. Pega, abre a conexão, pega o que quer, fecha e deixa o usuário olhar os dados. Com isso você otimiza, inclusive, o acesso ao banco. Vamos continuar aqui. Bom, com isso eu tenho meus dados e eu poderia utilizá-los na minha página de listagem. Nesse caso, eu estou usando o Bootstrap para poder facilitar a concepção visual, né? Porque através de classes CSS simples, eu consigo um bom efeito visual, né? Isso é obtido no getbootstrap.com e você lá vai obter essa informação. Na verdade, você pode colocar ele local ou utilizar a partir de um CDN, ou seja, através da rede, sem ter que baixar nada. É a abordagem que eu tenho aqui através de um repositório CDN. Body Class Container, já começo aqui colocando a questão da responsividade, que o container do Bootstrap é um container responsivo, ele se adequa à resolução. Coloquei um título de alunos, né, que seria esse título. Vai ter também um botão novo aluno, né, o botão novo aluno da classe BTN Primary, né, que vai chamar novo HTML, uma página sem HTML normal. Tá? E aí eu começo a parte da listagem em si. Require once inclusão PHP, consulta PHP. Inclusão, nós daqui a pouco vamos falar. Consulta PHP foi aquele arquivo que tem o obter alunos, né? Essa página vai servir tanto para a listagem quanto para efetivar uma inclusão. O que eu estou fazendo aqui? Ó? If isSet $post matrícula, ou seja, se eu tenho um formulário e eu vou enviar uma informação que tem o nome matrícula,
essa informação vai estar no $post matrícula. Se ninguém enviou nada, esse cara não está setado. Aqui eu estou querendo saber se eu vim do formulário e se eu tenho esse campo aqui no modo post, né? Bom, tendo vindo a informação de matrícula no modo post, a minha mensagem vai ser incluir $post matrícula, tá? $post nome e $post entrada. Depois a gente vai ver essa função incluir, que vai receber a matrícula, o nome e a entrada que foram enviados a partir do formulário. Isso vai gerar uma mensagem que será de erro ou então de inclusão, e essa mensagem vai ser exibida entre linhas HR, né? Só que vai acontecer apenas se tiver vindo de um formulário. Se for uma chamada direta, ele vai somente obter os alunos, né? Feito isso, é iniciada uma tabela. Aqui eu estou usando uma Class Table Dark para poder colocar os títulos, matrícula, nome e entrada. Isso tudo aqui, em relação à class, é lá do Bootstrap. E aqui eu coloco para cada elemento, né, OBJ que veio de alunos, aquele que eu obtive da minha consulta, eu vou montar uma linha nessa tabela, onde eu vou ter OBJ matrícula, OBJ nome e OBJ entrada, que são os 3 campos daquele objeto que veio do banco, né? Então, com isso aí, para cada aluno que eu conseguir ali, né, ele vai pegar e vai formar uma linha na minha tabela HTML, né? Bom, ainda falta falar um pouquinho da inclusão, né? A inclusão, inicialmente, precisa apenas de um HTML simples, um formulário HTML, novamente formatado com Bootstrap, para poder ficar responsivo, agradável. Novamente, eu tenho aqui a classe Container e eu tenho o título novo aluno. Meu formulário é modo post, com aqueles campos que eu quero lá na minha listagem, matrícula, nome e entrada. Nota que a entrada é do tipo number, né? E um botãozinho de inclusão, btn primary, né? Isso é um formulário simples, mas que, por ser formatado com Bootstrap, ele fica bem interessante, bem agradável, né? Então, ele vai ter os campos matrícula, nome e entrada, e o botão de adicionar vai enviar a informação para a listagem PHP, onde eu tenho lá realmente a efetivação dessa inclusão, né? Naquele trecho onde eu tenho se if e set post matrícula, mensagem igual a incluir matrícula, nome, entrada, né? Esse aqui é aquele fragmento da listagem onde efetiva a inclusão a partir dos dados que foram enviados pelo formulário de inclusão, né? Bom, é claro que eu ainda preciso ver a minha função de inclusão, que seria a incluir, recebendo matrícula, nome e entrada. Novamente, tenho que pegar os dados do config PHP, fazer a mesma conexão de antes, né, com as strings de conexão, usuário e a senha, e o modo de exceção. Agora eu tenho um SQL parametrizado que vai realmente usar parâmetros, né? Eu tenho lá insert into alunos values, interrogação, 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 e daí eu preparo esse SQL e executo passando os valores matrícula, nome e entrada, ou seja, o primeiro valor vai para a primeira interrogação, o segundo para a segunda interrogação e o terceiro para a terceira interrogação. Ao final, isso tendo sido executado com sucesso, aluno foi incluído com sucesso, né? Falando um pouquinho disso aí, o SQL parametrizado, além de ser muito prático, por quê? Porque ele já coloca a questão do uso de plique, né, da apóstrofe, ou sem apóstrofe para número. Então, se o campo é texto, ele já coloca a terminação correta. Se o campo é número, ele já coloca da forma correta. Se for date, coloca da forma correta, de acordo com o banco, né? Então, essa preparação com as interrogações, além de ser muito prático, ainda ajudam a proteger contra SQL injection, que é uma técnica muito comum de invasão, né? Então, é sempre bom a gente usar esse SQL parametrizado para qualquer tipo de inserção que vai fazer, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, aqui eu fiz a minha inclusão. Não dando erro, a minha mensagem vai ser aluno incluído com sucesso. Ocorrendo um erro aqui, ele vai cair no catch, onde eu tenho mensagem igual erro ao incluir aluno, né? Finalmente, assim, independente de erro, eu sempre vou fechar a conexão e vou retornar a mensagem. Vou retornar a mensagem lá para a minha página principal, na minha listagem, né, onde eu já tinha lá aquele alunos, o botão de inclusão. Eu tendo incluído lá um novo aluno, ele vai aparecer na listagem, né, e a mensagem aparece aqui entre duas linhas do tipo HR, ou aluno incluído com sucesso, ou a indicação de algum erro, né? Bom, nosso exemplo, então, termina nesse ponto. Aí eu já tenho o manuseio de dados, tanto em termos de consulta quanto DML. E esse fluxo é sempre dessa forma, né? Sempre a gente busca uma forma organizada do acesso ao banco, né? Sempre procura trabalhar com funções, ou classes, ou alguma outra coisa do tipo, de forma a não deixar muito poluído
né, o arquivo principal. E ali a gente se preocupa mais realmente com as chamadas dessas funções e com a concepção visual, né, a utilização dos dados que a gente tem ali para conceber a parte visual. Claro que uma biblioteca como Bootstrap ou alguma outra do tipo facilita muito a construção de algo responsivo e que seja agradável. Bom, então eu espero que esse exemplo tenha facilitado a compreensão do tema, agregando algum conhecimento. A gente fica então por aqui. Bons estudos e até a próxima. Olá, aqui fala novamente o professor Alexandre Paixão. A seguir, nós veremos a utilização da classe PDO em um exemplo prático e muito comum quando utilizamos PHP, ou seja, implementaremos uma das tarefas mais recorrentes da utilização dessa linguagem, que é a sua integração com uma página HTML, onde alguns dados serão inseridos em uma base de dados através do formulário e logo a seguir listados também através de uma página HTML. Normalmente, quando nós tratamos da integração do PHP com o banco de dados, nós estamos falando de um formulário HTML ou de uma página HTML, onde um usuário vai inserir alguns dados ou também recuperar alguns dados, fazer uma seleção, fazer a escolha, um filtro, enfim, vai submeter uma pesquisa, uma requisição. Essa requisição, então, vinda dessa página HTML, vai ser tratada pelo PHP como linguagem server-side e, através desse script PHP, que fará o tratamento dessa requisição, dados serão, por exemplo, persistidos em um banco de dados ou então recuperados em um banco de dados e até mesmo múltiplas operações podem ser feitas, ou seja, ao mesmo tempo que eu faço uma inserção, eu posso logo a seguir já fazer uma seleção e exibir o resultado dessa ação para o usuário. Para demonstrar isso, então, que, como eu falei, é uma das tarefas mais comuns quando falamos de HTML, PHP e banco de dados, eu criei dois formulários, um formulário utilizando HTML5 e um outro formulário sem HTML5, e a diferença entre esses formulários está na parte de validações, ou seja, no formulário que utiliza HTML5, eu inseri aqui as validações específicas da HTML5. Nós vamos ver o código já já, e essa diferença será perceptível através do código. E no outro formulário, a validação dos dados do formulário é feita através de JavaScript. Então aqui eu tenho, visualmente falando, o primeiro formulário, que é o que utiliza HTML5, e aqui o formulário que não utiliza HTML5. Então, visualmente eles são iguais, certo? E em termos de código, eu tenho aqui, no primeiro, que utiliza o HTML5, né, os atributos de validação específicos, né, e disponíveis a partir do HTML5. Eu tenho aqui, por exemplo, a informação através desse atributo aqui, que esse campo, o nome, ele é obrigatório. Logo, se eu tentar submeter o meu formulário sem inserir o nome, será criticado, não será permitido inserir o CPF da mesma forma, o endereço de e-mail. No CPF eu fiz uma outra validação, que é o tamanho do campo, né, mínimo e máximo. A gente tem que ter 11 caracteres, logo 10 ou 13 ou qualquer número diferente de 11 não será aceito no campo CPF. Endereço de e-mail, eu fiz aqui dizendo que ele é obrigatório, precisa ser preenchido, enfim. Então, eu tenho aqui o formulário utilizando HTML5. No formulário que não utiliza HTML5, eu então não tenho nos meus campos aqui, nos meus inputs, aquele atributo required. Percebe então que eu não tenho em nenhum deles esse atributo. Por outro lado, eu utilizo o JavaScript para poder validar esse formulário aqui. Para isso,
eu utilizo um evento ou um submit da minha tag form e passo aqui dentro desse evento, né, essa função JavaScript, e o this aqui significa que essa função JavaScript vai receber o formulário e todos os inputs, todos os campos que pertencem a esse formulário aqui. Aqui em cima, essa função validar formulário está definida. Validar formulário, que recebe aqui, eu dei o nome aqui de formulário. E aqui, então, eu vou tratar um a um, né, os campos desse meu formulário, verificando se ele está vazio. Eu vou, né, disparar um alerta aqui dizendo que ele não pode ficar vazio e dar o focus, utilizar o evento focus, para que esse campo aqui ele fique com o teclado lá, né, já nesse campo aqui posicionado lá, para que o nome então possa ser inserido, e assim sucessivamente. Em caso de falha, eu retorno false aqui, logo o formulário não é submetido, né, ele não vai para o script PHP enquanto todas essas validações aqui não forem cumpridas. Eu tenho definido aqui como action um script PHP, que eu dei o nome de script.php, que vai realizar o processamento desse formulário aqui. Eu tenho aqui, então, também, né, os dois formulários estão levando os dados para o script.php. No script.php, eu tenho aqui, inicialmente, a conexão com o banco, e cabe ressaltar aqui que essa conexão com o banco está dentro desse script aqui, assim como os demais códigos de inserção, recuperação, enfim. Só a nível de exemplo, realmente, para simplificar. No dia a dia, né, num projeto realmente real, não devemos manter, até para o nosso código ficar melhor organizado, para que cada script tenha uma função específica, enfim, isso fica mais fácil de organizar, mais fácil de realizar a manutenção, etc, etc. Mas aqui eu estou, né, mantendo esses códigos dentro de um único script. Então, eu tenho a minha conexão, eu tenho aqui a inserção dos dados recebidos, né, lá do formulário HTML, e aqui dentro ainda eu vou fazer uma seleção depois que os dados forem inseridos para mostrar. Eu tenho uma listagem, então, HTML, né, o PHP tem essa facilidade porque eu posso, dentro de um mesmo arquivo, ter códigos PHP, que estão até aqui dentro, né, da tag PHP, e também códigos HTML. Logo, eu vou inserir e, consequentemente, a seguir, eu vou listar os meus dados lá dessa minha tabela aqui, que é a tabela cliente. Passando aqui, olhando aqui para o tratamento do que está sendo recebido, lá do que está sendo recebido do formulário, eu tenho aqui essa minha variável, né, que é uma variável coringa, vamos dizer assim, do PHP, que recebe dados através dos métodos post ou get. É indiferente, embora nos formulários eu tenha definido aqui que o método é post. Né? Se tivesse definido como get aqui, eu usaria a mesma variável request aqui. Ela, na verdade, é um array que contém todos os campos recebidos, então, do formulário de origem desses dados aqui. Eu uso aqui o método prepare, né? Digo que monto aqui a minha query inicial, passando aqui as interrogações, que serão substituídas aqui no comando execute por cada um dos dados provenientes do formulário HTML. Faço um tratamento aqui de erro. Nesse caso aqui, eu até comentei a linha aqui, mas eu poderia deixar. Enfim, no meu caso aqui, imprimir, né, a listagem aqui é o sucesso esperado dessa ação de inserção. Já o erro, ele acontecendo, eu quero que seja interrompido e nada mais seja executado. Logo, se esses dados não forem inseridos, vai ser disparado uma mensagem na tela e meu script, através do exit aqui, ele será interrompido. A seguir, então, para poder mostrar os dados que estão dentro da tabela, eu faço um select, através do método query eu executo esse select aqui, essa instrução, guardo essas informações dentro dessa variável aqui do result_set e eu vou usar o result_set aqui dentro do meu código HTML. Aqui eu vou misturar um PHP dentro desse meu código, um laço, onde eu vou tratar cada uma das linhas, né, de todas as linhas que foram retornadas pelo método fetch, eu vou tratá-las aqui dentro, vou percorrer,
no meu FET aqui, linha a linha, e imprimir na tela dentro aqui do meu HTML com o PHP. Executando, então, esses dois formulários aqui, vamos ver o resultado. Voltando para o navegador, eu tenho aqui, então, o primeiro, que é o formulário que utiliza HTML5. Vou tentar enviar aqui só para vermos a validação funcionando na prática. Então, ele me disse aqui que esse campo ele precisa ser preenchido. Vou colocar aqui alguns dados. Vou colocar novo registro. Aqui o número de CPF aleatório. Vou colocar aqui um número a mais, ele já não me permitiu, já está travado aqui, como eu mostrei lá, aqui fossem inseridos apenas 11 caracteres. Tem o endereço aqui de e-mail, teste@gmail.com. Tenho aqui a data de nascimento, vou passar aqui 1/2/2005, por exemplo, e vou enviar. Então, o meu novo registro, que foi esse registro que eu acabei de inserir, já é apresentado aqui, porque ocorreu tudo certo com a inserção, e como eu mostrei no script PHP, o resultado, ocorrendo tudo bem, seria já exibir, fazer a listagem aqui, então o meu registro está sendo exibido aqui na tela. Submetendo o outro formulário, esse formulário ele não tem HTML5, logo a validação dele é através do JavaScript. Eu vou aqui então tentar submetê-lo sem preencher o campo. Ele me diz aqui então que inicialmente o campo nome não pode ficar vazio, já vai colocar aqui com foco nesse campo. Se eu tentar submeter preenchendo apenas o nome, ele vai criticar novo registro 2. Por exemplo, se eu tentar submetê-lo, ele vai me dizer que tem um outro campo, agora o CPF, por exemplo, que precisa ter 11 caracteres, ou seja, não pode ser vazio. Vou colocar aqui preencher, novo registro 2, @hotmail.com. A data de nascimento, eu vou preencher aqui no formato americano, só para não precisar fazer o tratamento dela lá no script. Então aqui é só a nível de exemplo realmente, vou botar aqui uma data e vou submeter então o formulário. Ele vai, da mesma forma que o anterior, fazer a inserção, ou seja, esse registro foi inserido e já está sendo listado aqui, esse registro que acabei de inserir. Bem, esse foi um exemplo, então, como eu falei, de uma das tarefas mais comuns quando utilizamos PHP integrado com um banco de dados, que é processar requisições provenientes do formulário HTML, sejam essas requisições de inserção, sejam essas requisições de listagem e tantas outras, e o processamento dessas requisições através do script PHP, o PHP então se comunicando com o banco, fazendo todo o processamento necessário e devolvendo essas informações para a tela aqui para o navegador, no caso que foi o dispositivo utilizado para poder processar e fazer toda essa operação. Olá, vamos falar um pouquinho sobre orientação a objetos em PHP, né? Claro que através de um exemplo prático, vamos ver a utilização desse tipo de modelagem, esse paradigma, né? Sendo aplicado na construção de sistemas em PHP. Né? A orientação a objetos ela muda um pouco a nossa forma de olhar para os sistemas. Estamos acostumados com aquela análise estruturada, onde a gente se preocupa muito com processos. E agora nós começamos a nos preocupar com personagens, onde cada personagem tem atributos, características físicas, e tem ações que são chamadas de métodos. Né? E a gente tem que saber como organizar esses personagens e utilizá-los segundo um roteiro que cumpra com a missão do sistema. Né? Bom, vamos dar uma olhada inicialmente em alguns exemplos simples, para depois entrar num contexto de aplicação real em termos de bancos de dados. Vamos começar a dar uma olhada? Então vamos lá. Classe pessoa, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma classe em PHP, é usada a palavra class, né, para definir uma classe, assim como outras linguagens. O PHP evoluiu muito. Né? Antigamente você não tinha tanto suporte à orientação a objeto como tem hoje em dia. Mas nas versões atuais do PHP eu tenho ali a classe pessoa. Essa classe ela vai ter um nome e uma idade. Nota que eu usei aqui algo chamado nível de acesso, que é o private. Todo objeto, né, ele tem coisas que ele podem ser expostas para o mundo e tem coisas que você não quer que ele exponha.
Aquilo que você não quer que ele exponha é chamado de private, né? O nível de acesso é privado só pode ser usado dentro desse arquivo aqui, onde eu tenho a classe, né? Eu tenho aqui uma função chamada construtor, né? Seria um método construtor. E aí eu tenho lá public function underscore, são dois underscore, construct, nome igual a vazio e idade igual a 0, ou seja, um construtor com 2 parâmetros, tendo como valor padrão uma string vazia e um 0. Se eu chamar ele sem passar nada, ele vai usar esses valores padronizados. Se eu passar valores, ele vai assumir os valores que eu passar. Tá? Então, assim, eu tenho um construtor que está usando valores default. E aí eu tenho this apontando para nome é igual a nome. Ou seja, o nome passado como parâmetro será utilizado no nome deste objeto. Vamos falar um pouco disso, né? Quando a gente fala do this, né, o que acontece? A classe ela é só um molde. Cada objeto ele é independente, baseado nesse molde, e acessar os valores dele pode não ser tão simples. O this é um ponteiro que a gente chama de ponteiro de autorreferência. Quando eu coloco o $this apontando, eu estou dizendo que o atributo seria o método deste objeto, do objeto corrente. Então, o que essa instrução diz é, o nome deste objeto vai receber o nome que o cara passou. A idade desse objeto vai receber a idade que foi passada. Vamos continuar aqui? Bom, o construtor ele é usado na inicialização do objeto. Quando você dá o new aloca a memória e esse construtor é usado nessa inicialização do objeto. O destrutor já é utilizado quando o objeto sai da memória. Tá? Então, o destrutor é o underscore destruct. Né? E aí você pode fazer o que você quiser, fechar uma conexão, algo do tipo. Aqui eu só estou mostrando uma mensagem. Tá? $this nome foi removido. Ou seja, vai aparecer a mensagem lá, Ana foi removido, tá? Carlos foi removido. E aí eu tenho ainda, dentro da minha classe pessoa, os getters e setters. Né? Eu posso controlar o acesso a um atributo criando getters e setters, que a gente chama de encapsulamento. Quando você tem um getter e setter em cima de um atributo, você tem uma propriedade. Se eu tivesse só o get, eu teria uma propriedade somente leitura. Então, no get, eu sempre tenho um return do atributo interno. E no setter, né, eu sempre tenho esse atributo recebendo um valor que eu passo para ele. Né? Bom, ainda tenho aqui também uma função pública, né, um método público, no caso a gente chama de método, exibir dados, onde ele mostraria a frase this apontando para nome, tem this apontando para idade, anos, né? Ou seja, fulano tem tantos anos. Né? Isso é uma classe pessoa. Outra característica interessante é a herança. Né? Nota, eu posso dar um require once, pessoa PHP, estou incluindo um arquivo lá onde eu tenho a classe de pessoa, e aí eu crio uma classe profissional que estende pessoa. Isso aqui é uma relação de classe para classe. Né? Você vai aproveitar tudo que ela tinha e acrescentar alguma coisa. Aqui nessa nova classe eu tenho private profissão, ou seja, esse cara já ganhou o nome, a idade do pai, e ainda tem agora a profissão. Né? Um profissional é uma pessoa que tem uma profissão. Então, no construtor dele, eu vou ter o nome, a idade e a profissão. Só que o nome e a idade, quem é responsável é o pai. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó, parent, construct, nome, idade. Ele está passando para o construtor do pai o nome e a idade, para depois cuidar da profissão que é dele. Né? Bom, então, falando um pouquinho disso aí, em qualquer linguagem tem essa questão do acesso, né? O this também é usado no Java, onde também você tem um super para poder acessar o pai. O parent aqui seria o papel do super, né? Seria um acesso ao construtor do pai, naquele caso, e ele usa essa notação de 2 pontos, 2 pontos. Né? Parent, 2 pontos, 2 pontos, underscore construct, está chamando aquele método do pai, de construtor, onde ele já colocava o nome e a idade e só está completando, colocando a profissão, né? Porque aquilo o pai não sabia que existia. Né? E agora eu continuo e vou vendo os outros métodos. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho o get e o set profissão, seria o getter e o setter, ou seja, tenho aqui novamente uma propriedade, né? Já que eu tenho o getter e o setter, lendo e escrevendo do meu atributo. E eu tenho aqui, novamente, public function exibir dados. Isso aqui é um método exibir dados, que é um método polimórfico. Tá? Vamos falar um pouquinho disso aí. Quando a gente fala de polimorfismo, a gente está falando de múltiplas formas de fazer a mesma coisa. Suponha que você seja um profissional e fale, eu vou trabalhar. Né? Se essa frase é dita por um engenheiro, ele pode ir construir uma ponte. Se eu falar de um médico, está indo abrir alguém. Né? Ou qualquer outro tipo de profissional pode estar fazendo uma coisa diferente. Mas todos eles estão trabalhando. A frase é a mesma, eu vou trabalhar. Porém, vou trabalhar de forma diferente, múltiplas formas de fazer a mesma coisa, seria o polimorfismo.
E é assim que eu implemento o polimorfismo no PHP. Olha só. Então, aqui no PHP, o que eu faço? Public function exibir dados, é o mesmo nome. Parent, exibir dados, ou seja, executa aquele lá do pai, onde ele já coloca o nome e a idade. Poxa, ele sabe o nome e a idade, mas ele não sabe a profissão. Agora que o pai escreveu lá o nome e a idade, eu vou escrever a profissão. Trabalha como diz profissão. Né? Então, eu posso aproveitar aquilo que o pai fazia e alterar alguma coisa. Além disso aí, eu ainda tenho interface, que muita gente confunde com herança. Né? Uma interface é meramente um conjunto de assinaturas de métodos. Né? Então, tem uma interface sonora, por exemplo, function emitir som. Ela é um elemento abstrato, tá? Nunca confundir abstração com abstrato. Abstração é um modelo resumido de algo. Toda interface da classe é uma abstração, mas as interfaces são abstratas. Elas não podem gerar objetos concretos. Tá? Quando você fala de interface, você não estende, você implementa a interface. E quando você implementa, você é obrigado a implementar todos os métodos que ela traz. Né? Então, se eu tenho uma interface sonora que tem emitir som, eu posso ter um cachorro que estende de animal e implementa sonora, ao emitir som, ele late. Né? Bom, então com isso aí, eu tenho a questão da interface. Mas para que interfaces? Né? Vamos falar um pouquinho disso. As interfaces são muito utilizadas em processos complexos. Né? Assim, eu tenho um processo muito grande, onde você tem, por exemplo, que criptografar o dado, decriptografar o dado no meio do caminho. E você pode falar o seguinte, cada classe vai implementar a sua própria criptografia. Quem implementa a criptografia pode participar desse processo. Então, assim, você cria elementos genéricos, processos genéricos, onde essas interfaces vão ser implementadas por quem quiser participar desse processo. Né? Isso é muito adotado, por exemplo, nos frameworks. Okay? Bom, vamos continuar lá. Devemos sempre ter em mente que implementação é diferente de herança. Alguns exemplos de utilização. Aqui eu tenho sempre as inclusões, né? Require once pessoa PHP, profissional PHP, animais PHP. São vários arquivos PHP separados. P1 igual a new pessoa Ana 25. Gerei lá um objeto com os valores Ana e 25. P1 exibir dados. Eu estou fazendo isso. New profissional Carlos 42 motorista. P2 exibir dados. Como ele é um profissional, ele vai mostrar a informação com o nome e a idade e mais a profissão dele. Tá? E eu tenho aqui new cachorro, emitir som. Vai imprimir. E de onde veio isso aqui? Isso aqui são os destrutores. Quando chega nesse ponto, né, essas variáveis que foram criadas, elas perdem escopo, então elas saem da memória. Ao sair da memória, chamam seus destrutores, onde aparece Carlos foi removido e Ana foi removido. Tá? Bom, outro exemplo de utilização de objetos, agora só com pessoa e profissional. Aqui eu tenho um vetor composto de pessoas e profissionais. Tá? Eu estou aqui mesclando os dois elementos. Tá? E aí eu faço assim, for each, $pessoas as $p, para cada elemento de pessoas, né, seria o comando for each, $p exibir dados. Ele já sabe que o primeiro é uma pessoa comum, então só vai mostrar aquela informação, Ana tem 25 anos. O segundo é um profissional, então mostra duas informações. E o terceiro é uma pessoa comum. Novamente, eu tenho aqui todo mundo sendo removido ao final. Tá? Bom, isso aí é a utilização básica de orientação a objeto. Né? Agora, onde nós queremos utilizá-lo? Vamos falar um pouquinho disso. Nós queremos utilizar a orientação a objeto dentro de um sistema que tenha persistência, que tenha todos aqueles atributos de um cadastro, de um sistema realmente profissional. Né? Não apenas exemplo. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos transformar aquele acesso ao banco de dados pelo PHP em um elemento realmente orientado a objeto no padrão DAO, que é o Data Access Object. É um padrão muito utilizado onde você concentra as instruções de SQL em poucas classes, o que evita que esse SQL se prolifere por todo o aplicativo, dificultando a manutenção. Né? E como muita coisa é repetitiva, a gente pode concentrar algumas classes mais genéricas, onde você tem as operações mais comuns e deixa só os filhos, vamos dizer assim, customizarem a utilização dessa utilização global. Né? Vamos ver como é que fica isso. Bom, inicialmente, não muda nada em relação a dados para conexão. Vou conectar com PHP, com PostgreSQL. Né? Aí eu teria lá meu servidor, minha porta, tá? O usuário, a senha, o meu banco de dados. Nesse caso aqui é um banco de dados escola. E aí eu tenho aqui minha classe BasicDAO, né, que vai usar aquela config PHP. Bom, eu posso criar dois métodos do tipo protected. Fazendo como protected, eu garanto que os filhos poderão usar, mas quem é de fora, não.
onde eu tenho lá, por exemplo, function exec_dml, DML seria insert, update ou delete. Né? Aqui eu uso aqueles elementos que vieram da configuração global e gero um objeto PDO gerando exceção. Tá? Bom, o que esse exec_dml vai receber? Vai receber o SQL, e aqui eu chamo de variadic ou varargs. Né? Essa reticência que tem aqui diz o seguinte, que eu vou receber valores seguidos por vírgula. Qual valor? Qualquer um. Então, esses valores vão ser recebidos separados por vírgula. Né? Poderia ter lá 1, Ana, alguma coisa. E isso aqui vai gerar um vetor, tá? Com esses valores. Esse vetor vai ser usado na execução posteriormente. O que ele vai fazer aqui? Ele vai preparar o SQL que foi enviado e vai usar esses valores como um vetor para preencher os parâmetros desse SQL. Com isso eu consigo um modelo genérico de execução de comandos SQL. Nota que eu usei o try e eu usei o finally, onde o finally eu apenas garanto que eu tenha o fechamento da conexão. Por que eu usei isso? Porque fazendo assim, eu vou fechar a conexão, mas não vou evitar o erro. E eu não evitando o erro, eu posso tratar esse erro por quem estiver chamando esse método que é protegido. Tá? Bom, a outra função que eu tenho aqui, outro método também protegido, é o execQuery. Tem menos chance de erro, né? Então você só recebe um SQL. E aí o que eu faço aqui? Da mesma forma, faço a conexão no PDO, sempre gerando exceções. PDO prepare SQL. Tá? Se eu quisesse, poderia colocar também aqui parâmetros para essa pesquisa, sem problema. Poderia seguir o mesmo modelo do anterior. STM execute, objetos é igual STM fetch all, PDO fetch objects. Ou seja, eu vou pegar tudo aquilo que veio lá do meu banco de dados e vou dar um fetch, né, em um vetor onde eu vou ter objetos com esses valores. Né? Retorno esses objetos e aí eu tenho o comportamento básico de um basic DAO. Seria o cara que seria de base para os outros elementos DAO do meu ambiente. Como é que ficaria para o aluno, por exemplo? Eu quero uma classe aluno. Né? Minha classe aluno, ela seria basicamente o quê? Uma classe onde teria matrícula, nome e entrada. Poderia utilizar getters e setters, mas nesse caso, eu não estou usando apenas para diminuir o código. Tá? Os getters e setters não atrapalhariam em nada aqui. Ele só vai receber matrícula, nome e entrada, com valores padronizados já, para o caso de você colocar o construtor padrão, que seria aquele abre e fecha. Né? Nota que eu tenho aqui require once, basic DAO PHP. E aqui eu tenho o meu construtor da minha classe aluno. Minha classe aluno é só isso aqui. E o aluno DAO? O aluno DAO deve ser o cara responsável por gerenciar as operações de banco sobre aluno. Aluno DAO extends basic DAO. Então, quando eu quiser obter todos, o que eu vou fazer? Return parent exec query, ou seja, eu vou retornar lá a execução da query, select asterisco from alunos. Né? E se fosse pessoas? Select asterisco from pessoas. Né? Então, assim, dependendo do que você queira aqui, só vai mudar esse comando. E ele vai retornar os objetos de acordo com o que você está trabalhando. Nesse caso, está retornando objetos do tipo aluno. Function inserir, recebendo aluno, $aluno. Nota, o PHP atual permite que você use tipagem. Né? Então, agora eu posso falar o seguinte, eu quero inserir, mas eu não quero inserir qualquer coisa. Eu não quero inserir $aluno, eu quero inserir $aluno do tipo aluno. Então, ele só vai aceitar que sejam recebidos aqui objetos do tipo aluno. Tá? Ao inserir um aluno, ele vai fazer o quê? Exec_dml no parent, ou seja, aquela função que eu criei para executar DML, né? Seria insert, update, delete. O comando seria insert into alunos values, interrogação, 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 $aluno apontando para matrícula, $aluno apontando para nome, $aluno apontando para entrada. Ou seja, eu vou passar para o pai dele, naquela função genérica que tem aquele varargs, né? Ou variadic, a instrução e os 3 valores que eu preciso para poder preencher essas interrogações, e ele vai resolver. Né? Bom, falando um pouquinho da estratégia que foi adotada aqui, 2 coisas foram feitas. Né? Primeiro, eu concentrei o SQL em pouquíssimas classes DAO. Né? Com isso, eu não vou ter SQL no resto do sistema. Outra coisa, como os processos de banco de dados são muito repetitivos, aquela parte que é comum, que eu teria que fazer em todos eles, em todos os DAOs, eu concentrei no Basic DAO e me utilizei da herança para aproveitar. Então, eu estou tendo ali um auto-reuso, garantindo que aquela parte comum eu não tenho que reescrever toda hora e garantindo ao mesmo tempo que as instruções SQL fiquem nas classes DAO. Tá? E trabalho dentro do ambiente orientado a objeto, onde o aluno tem
exatamente as características que eu preciso, tipo nome, matrícula. Tá? Com isso aí eu sei exatamente o tipo de dado que eu estou lidando. Vamos ver um pequeno exemplo de utilização. Bom, só exemplificando a utilização disso, um pequeno teste. Eu estaria utilizando aluno PHP, que por consequência utiliza Basic DAO. Quero gerar um DAO, $DAO, new aluno DAO. Quero gerar um aluno, $aluno, new aluno, passo lá os valores. Né? Quero inserir esse aluno na base, $DAO, inserir e passo o aluno. Com isso aqui, todo aquele processo vai ficar completo, já tenho lá esse aluno na base. E eu posso conferir isso através de um for each. Para cada elemento DAO obter todos, ou seja, para todos que vierem do DAO obter todos, as $aluno, imprima a matrícula e o nome desse aluno, separado por esse dois pontos. Qual seria o resultado? Seria uma impressão assim. Supondo que já tivesse lá o Mickey e a Minnie na base, eu estaria incluindo o Donald e logo em seguida exibindo o conjunto completo. Né? Bom, com isso aí a gente conseguiu uma forma organizada de representar os dados do banco, segundo o que a gente chama de mapeamento objeto relacional, né? Onde você tem lá nos bancos a questão de registros, na linguagem a questão dos objetos. Tá? E ao mesmo tempo, utilizamos o padrão de desenvolvimento DAO para organizar melhor o código, fazendo com que o código final, o que se refere à interface, não tenha nada que faça menção sequer a SQL, fica organizado por causa do uso de objetos, você sabe qual informação tem que ser apresentada, e o programa fica bem mais fácil de manter e com uma aparência melhor, com uma facilidade de utilização de qualquer novo método que venha a aparecer. Tá? A gente então fica nesse ponto. Espero que esse exemplo tenha ajudado a agregar conhecimento e uma melhor compreensão do tema. Né? Ficamos então por aqui. Bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouquinho sobre a validação no lado cliente, né? Normalmente a validação em JavaScript ou HTML5, né? Mas é claro que falar sobre isso implica em falar também um pouco sobre validação do lado servidor. Né? A validação do lado cliente ela pode ser feita pelo JavaScript ou pelo HTML, dependendo do que você queira. Um grande problema é o fato de que o usuário pode desativar o JavaScript. Né? Então é interessante, se a gente quer garantir a consistência dos dados, que eu também tenha do lado servidor uma validação desses dados que vieram do cliente. Né? Mas são dois objetivos distintos. Falei, por que não coloca só no servidor? Se você coloca só no servidor, o usuário toda hora vai enviar para o servidor e receber resposta, enviar para o servidor e receber resposta, está usando demais a rede. Quando você faz no lado cliente algumas coisas, você diminui o fluxo de rede e dá uma usabilidade melhor para o sistema. Né? Mas você não garante que aquela informação vai chegar da forma correta. Né? Então, o ideal é que a gente se faça nos dois lados. Né? Outra coisa, algumas validações não podem ser feitas pelo cliente, como, por exemplo, chave primária duplicada. Né? Eu já tenho aquele registro na base. Ou, segundo uma regra de negócios, aquele cara não pode acessar o sistema. Isso não pode ser feito ao nível do cliente, porque só o servidor que tem acesso aos dados do cliente, ele funciona como um terminal burro, ele tem simplesmente uma interface, né? E ela é escrava de um sistema servidor. Ok? Então vamos ver como é que tudo isso funciona através de um exemplo. Bom, então assim, no lado do front-end, eu tenho lá o CSS, HTML, JavaScript, são várias tecnologias que a gente usa na concepção das páginas, enquanto no nosso back-end a gente tem o PHP com Apache. Falando rapidamente da questão de conexão com o banco, na forma organizada, orientada a objeto, eu teria aqui um arquivo com os dados para conexão com o banco, que seriam utilizados por algumas classes DAO, né, o padrão Data Access Object, que concentra as instruções de SQL. Aqui eu defini uma classe Basic DAO com a execução de comandos DML, Insert, Update, Delete, e recebendo o SQL, né, e os parâmetros desse SQL. Bom, uma coisa importante é que aqui eu usei o try e o finally, mas não usei o catch. Significa que ele vai garantir que a conexão seja terminada ao final, mas o erro vai ser propagado para quem chamar. No caso, vai ser propagado para a tela, para que a tela seja capaz de cuidar desse erro. Né? E tem o execQuery, que na verdade é só uma consulta, dificilmente teria algum erro, mas eu poderia ter utilizado aqui também a questão dos parâmetros e um comando try finally também. Né? Isso poderia ser utilizado a partir de uma classe aluno, por exemplo, onde teria lá matrícula, nome e entrada, né? E que tivesse um DAO associado chamado aluno DAO,
onde eu teria o select asterisco from alunos na consulta, exec query, e o insert into alunos, né, com os parâmetros sendo alimentados pelos valores aluno matrícula, aluno nome e aluno entrada, tá? Através de exec DML. Né? Bom, falando um pouquinho disso aí, o que eu tenho então é um ambientezinho já organizado, com aluno DAO, onde eu tenho ali a concentração dos SQLs, mas o meu foco agora não é só a questão desse ambiente organizado, desse uso organizado de DAOs e de entidades. O meu foco é como cuidar dos erros que provêm do DAO. Né? Isso só ao nível do back-end, isso não é no nível do front-end. Só o PHP pode cuidar disso, porque isso executa no ambiente do PHP. Né? Então vamos ver como é que uma listagem cuidaria disso. Vamos ver? Bom, aqui eu tenho listagem de alunos. Seria uma página para poder listar os alunos. Que eu tenho lá, require once aluno PHP. Usaria o DAO, né? Através do DAO eu consigo listar quem eu preciso. Estou usando o Bootstrap aqui só para deixar a tela mais organizada, né? Usando um container. Um botão aqui para poder inserir um novo aluno. Né? Aí eu tenho lá, if set post matrícula, eu vou usar o DAO, né? Para inserir. Como é que ele faz? New aluno, ou seja, se essa página receber os dados matrícula, nome e entrada via post, ela vai gerar um objeto do tipo aluno, e em seguida vai mandar o DAO inserir esse aluno. Né? Isso é muito prático, porque aqui eu já tenho tudo pronto lá no DAO. Né? Então, o DAO inserindo o aluno, que foi requisitado a inclusão a partir do formulário, ele vai mostrar a mensagem aluno incluído. Só que esse pode gerar erro. Então, no try catch, caso aconteça um erro, eu vou mostrar qual mensagem que veio lá do meu banco, nesse caso. Tá? Meus dados estão no banco. Ok? Então, assim, é a situação em que eu só posso validar por aqui. Aí, eu tenho o uso de try catch. Lembra que antes eu tinha usado só o try finally. Para quê? Para garantir que a minha conexão fosse fechada e deixar a exceção escapar para cá, para que eu pudesse tratar aqui, no nível da tela, o erro. Então ele vai tentar inserir, se acontecer algum erro, ele já vai mostrar a mensagem get message, tá? Mostrar a mensagem de erro. E se conseguir inserir numa boa, aluno incluído. Tá? Aqui eu não fiz a contravalidação, ficaria um código muito extenso desnecessariamente. Mas eu poderia fazer uma contravalidação do tipo matrícula obrigatório, if not is set, né? $post matrícula, então a mensagem de erro seria a matrícula obrigatória. Poderia fazer toda essa contravalidação a partir dos valores que foram enviados nesses 3 campos. Né? E já que a validação deve ser feita, a validação inicial, ao nível do front-end. É o front-end que vai dizer, olha, isso aqui é obrigatório e tal, mas só que ele não garante que chegue aqui da forma correta. Então, eu poderia fazer aqui a contravalidação a partir desses 3 valores. Né? O post matrícula, o post nome e o post entrada. Né? Se fosse get, seria $get matrícula, $get post, $get nome, $get entrada. Bom, qual é o resultado disso aqui? Também coloquei uma table, tipo table dark, e aí para cada for each DAO obter todos, né? Ou seja, eu estou usando o DAO, mostra a matrícula, o nome e a entrada numa linha de tabela. Né? Seria a mesma tabela que eu poderia fazer sem usar os objetos, mas aqui eu tenho uma forma muito mais organizada, e aqui eu tenho o típico erro que poderia aparecer numa inclusão. Não é um erro de interface, isso é um erro de banco. Né? Agora, ao nível do meu formulário, eu posso usar 2 estratégias, né, para poder lidar com erros. Aqui seria o erro ao nível do front-end. Já deixa de ser PHP e passa a ser JavaScript, HTML. Né? Eu estou usando aqui o Bootstrap para garantir a questão da responsividade. Coloquei também linguagem português BR e MetaChar7 UTF-8 para garantir acentos. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Essa primeira estratégia vai utilizar scripts na linguagem JavaScript. Aqui vai executar no cliente. Né? Vamos falar um pouquinho disso aí. Uma primeira estratégia para validação de formulários é você validar esses dados ou durante a passagem pelos campos, quando você dá o onBlur, né, de um campo, por exemplo, quando você perde o foco dele, ou ao enviar os dados no onSubmit. Né? Isso você joga esses dados para o JavaScript, onde através do DOM, do Document Object Model, eu capturo os elementos da página e faço as validações necessárias. Tá? Essa é a opção através do JavaScript. Existe o risco de alguém desativar o JavaScript. Né? Mas aí você pode também criar uma função de token, que sem ela, feita via JavaScript, você não consegue acessar o servidor. Né? Mas são várias estratégias diferentes. Vamos ver aqui as mais básicas, que se referem a tratamento de campos especificamente. Vamos lá?
Então, no JavaScript, eu coloquei uma função chamada preenchido, que recebe um objeto. Esse objeto é do tipo do DOM, né? Faz parte da página. Né? E aqui o nome do campo. Tá? Somente o nome do campo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte aqui, ó, ifobj.value, que é o que foi digitado, seria um campo de texto. .trim é igual a vazio, ou seja, se o cara não digitou nada naquele campo de texto, ou se ele digitou só um espaço, né, ele vai colocar assim, alert, o campo, nome do campo, é obrigatório. Nota que aqui é aquele acento, tipo uma crase, né, que é aquela substituição dinâmica de conteúdo do JavaScript, tá? Aqui vai colocar o nome do campo. Objeto.focus, coloca o foco naquela caixa de texto que você tem que digitar o nome. Return false. Tá? Então, assim, esse preenchido, se não tiver preenchido, ele vai mostrar o alerta, né? Nota que eu usei o trim para tirar espaços, para evitar que o cara coloque um espaço para poder preencher um valor qualquer. Eu vou dar um alert indicando que o campo é obrigatório e vou setar o foco no campo e retornar false. Caso contrário, eu retorno true. Tá? Bom, aí eu faço o seguinte, isso aqui eu criei uma função porque é uma coisa que se repete muito, que é campo requerido. A minha função validar mesmo vai fazer o quê? Vou pegar o objeto matrícula, getElementById matrícula, a gente usa o ID, nome, getElementById nome, entrada, getElementById entrada e confirma, getElementById confirma. Tá? Estou usando uma técnica chamada de curto-circuito. Então esse cara aqui vai me dar, na verdade, um formulário onde eu tenho 3 caixas, né, que seria para matrícula, nome e entrada, e mais uma caixinha de seleção para confirmar se aqueles dados são verídicos. Né? Então, são esses objetos que eu tenho ali que estão apontando para esses elementos do HTML. Aqui é o que eu digo, if not preenchido objeto matrícula, vírgula matrícula, ou seja, se o cara não tiver preenchido esse campo aqui, ele vai avisar, o campo matrícula não foi preenchido, e automaticamente isso aqui vai dar false. Né? Aqui eu usei uma técnica chamada de curto-circuito. Se esse primeiro for verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Ele não vai executar as outras 2 instruções e vai diretamente retornar falso. Se ele for, na verdade, se ele for falso, né? Se ele for preenchido for falso, o not leva para verdadeiro. Então, se essa condição for verdadeira, né? Ou seja, se ele não tiver preenchido, se preenchido retornar falso e com isso a condição se torna verdadeira, ele retorna falso automaticamente. Senão, ele executa a segunda instrução. Se a segunda instrução ele não tiver preenchido, pula a terceira. Senão, ele executa a terceira e daí vai. Se algum dos 3 não tiver sido preenchido, vai retornar falso, ou seja, não conseguir validar esse formulário. Né? A validação dele deu falsa. Né? Significa que ele não pode prosseguir para o servidor. Tá? Ele não permite prosseguir para o servidor. A outra validação que eu tenho, eu quero a matrícula com pelo menos 8 caracteres. Aí já não é uma validação tão genérica quanto você trabalhar com campo requerido. O que eu faço aqui? Se o length for diferente de 8, campo matrícula tem 8 caracteres. Coloco o foco na matrícula, retorno falso. Acabou aqui. Lembra que o return sai imediatamente da função. Em seguida, let day igual a new date, peguei um objeto de date. A entrada vai ser eval, objeto entrada.value. Esse eval vai transformar esse valor aqui em um valor numérico. Né? Então, o objeto entrada.value é um texto, o eval transforma em numérico. Se a entrada for menor que 2000 ou a entrada for maior do que o ano corrente, entrada de 2000 até o ano corrente. Né? Só vai deixar colocar a entrada do aluno a partir do ano 2000 até o ano corrente. Objeto entrada.focus, retorna falso. Tá? E aqui é aquela marcação do tipo, você confirma que esses dados são válidos, né? Se not objeto confirma.checked, o checked é utilizado para verificar se uma coisa foi marcada ou não. Alert, você precisa marcar a confirmação. Return false. Ao final, se conseguiu passar por todos esses returns false aqui, né, sem cair em nenhum deles, ele retorna true e o dado pode prosseguir para o servidor. Tá? Bom, vou falar um pouquinho disso aí. Outras opções interessantes que eu tenho no JavaScript, assim, eu posso ter várias caixas de marcação e cada uma delas pelo ID, eu verifico o checked, você tem que marcar pelo menos 2 opções. Então, você pode contar pelo número de objetos desse que tem o valor checked. Né? Quando você tem um radio group, que é diferente, você tem que exigir, por exemplo, que um deles esteja marcado, também é checked. Ou quando você tem uma combo, seria a propriedade selected, né? Se tem alguém selecionado naquela listagem.
Tá? Então, assim, usando os elementos do DOM, que isso aí tudo faz referência aos objetos do DOM, eu consigo, através do JavaScript, capturar os valores e fazer o tratamento que eu quiser. Ok? Vamos continuar aqui. Bom, então isso aqui vai ser chamado a partir de um formulário. Como onSubmit é igual return validar. Ou seja, vai pegar o validar, ele vai me dar verdadeiro ou falso. Isso aqui, se for verdadeiro, ele vai prosseguir para o servidor. Se for falso, ele não vai deixar ir para o servidor. Tá? Então, impede o fluxo de rede desnecessário. Nota que eu usei ID em todos eles, que seria da matrícula, do nome, da entrada e o checkbox de confirmação. Tá? Algumas classes do Bootstrap, só para deixar mais agradável. Né? E aqui eu tenho a seguinte situação. O ID é para que o JavaScript consiga lidar com ele. O name é a informação que vai ser enviada para o servidor. Não precisa ser o mesmo. Normalmente, por semântica, a gente mantém o ID e o name parecidos, ou até iguais. Tá? Mas o ID, a finalidade dele é trabalhar ao nível do JavaScript. O get é element by ID, retornando o DOM. E o name é o que é fornecido no envio HTTP, via GET ou POST, nesse caso via POST. Né? Bom, e aqui eu tenho um check label, né? Seria um checkbox, e onde a label diz para mim o seguinte: confirma a veracidade das informações. Né? O que significa isso? Eu tenho isso aqui, um formulário, onde eu tenho esse confirma a veracidade. Se ele não digita nada e tenta enviar, aparece a mensagem de erro. Olha lá, o campo matrícula é obrigatório. Se ele digitar e o seguinte não, campo nome é obrigatório. Ao colocar a mensagem, o campo matrícula é obrigatório, quando o cara clica em OK, automaticamente o foco cai na matrícula. Tá? Então eu estou brincando aqui com alert e focus. O alert para mostrar a mensagem e o focus para garantir que ele vai cair diretamente naquele campo que não foi digitado. Né? A outra validação se refere a esse campinho aqui, o checkbox. Ele só vai deixar passar para o servidor quando o usuário selecionar a informação, confirma a veracidade das informações. Daí ele clica em adicionar e isso aí vai para o servidor. Para onde? Para o listagem.php, né? Que é a minha action, onde lá eu verifico se eu estou recebendo um post matrícula. E se tiver, eu faço o processo de inclusão de um novo aluno. Né? Bom, falando um pouquinho disso aí, isso aí diminui muito o fluxo de rede, te dá uma mensagem rápida para o usuário, ele não tem que esperar chegar até o servidor para saber se aquilo pode ou não, ele já coloca na interface de cara, então aumenta aí a usabilidade e diminui o uso de rede. Mas não é uma garantia, como eu falei, de segurança. Tá? Uma forma um pouco mais segura é no próprio HTML, porque ele não tem como desativar o HTML. No HTML5, tá? Você tem alguns métodos de validação. Tá? São mais seguros, mas também não são garantidos. Você pode, por exemplo, verificar num Wireshark, algum conector desses, quais são os parâmetros na rede, e daí simular uma chamada através de um Postman. Então, não existe uma grande segurança em termos disso, independente do que você faça. Né? Por isso que sempre existe a questão da validação, né, na interface do cliente e possivelmente uma contravalidação no servidor. Vamos continuar aqui. Mas no HTML é mais difícil do usuário conseguir desativar. Né? E você tem muitas opções interessantes. Aqui, por exemplo, matrícula. Né? Aqui eu tenho o meu formulário, minha página é praticamente a mesma. Tá? Só que aqui, nessa minha versão, o que eu tenho? Aqui é a matrícula. Required, deixa como obrigatório. Max length 8, min length 8. Se o tamanho máximo é 8, o tamanho mínimo é 8, o tamanho é 8. Tá? Essa forma aqui em particular não vai ter efeito quando eu coloco o pattern. Né? O pattern é que a gente chama aqui de uma expressão regular, ele é um padrão de escrita. Tá? Isso aqui está exigindo que comece com 20, tenha 5 caracteres de 0 a 9, 5 números, e termine com uma letra de A a Z maiúsculo. Se o cara digitar qualquer coisa que seja diferente desse padrão, ele não vai deixar passar. Tá? Se não tivesse esse padrão, ele usaria esse max length, min length. Mas como o padrão já prevê 8 letras, ele vai ser meio que desprezado. Né? Title, exemplo 2021-01P, é só um título usado pelo padrão também. Né? Aqui outra forma de validação. Aqui eu tenho required, esse aqui é só requerido. Esse aqui é required, com valor mínimo 2.000 e máximo 2.099. Aqui já não daria para colocar a data corrente, até daria, mas daria mais trabalho. Né? Então, assim, aqui eu estaria colocando uma data que poderia ser de 2.000 até 2099. Né? Esse campo entrada, que é do tipo number,
Outra coisa também do HTML5, ele só vai permitir que sejam digitados números nesse tipo de campo. E aqui eu tenho um input type checkbox required, que já vai garantir para mim que esse cara vai ser requerido, ele vai ser obrigado a marcar isso aí antes de enviar para o servidor. Qual é o efeito disso aí, sem usar nenhum JavaScript? Isso aqui. A própria página, com HTML5, se eu tento enviar e não digito nada, aparece preencha esse campo. Ao começar a digitar, ele fala, olha, é preciso que o formato corresponda ao exigido. Exemplo, 2021-001P. Aqui já fala, se eu colocar um valor abaixo de 2000, o valor tem que ser maior ou igual a 2000. Né? Se eu tentar depois de novo, clicar no adicionar e enviar, sem marcar, ele vai falar, marca essa caixa se quiser continuar. Só quando eu preencher tudo certinho, é que eu vou conseguir enviar para o servidor. Né? Bom, então aí eu tenho mais uma opção interessante para validação de páginas, agora só com HTML5, sem o JavaScript. Eu posso combinar os dois. Eu posso fazer a maior parte das validações no HTML5 e fazer algumas das validações através de JavaScript, aquelas que o HTML5 não consegue. Tá? Com isso eu consigo muita robustez em termos de interface do cliente. Né? E as expressões regulares são muito utilizadas nesse contexto. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas. Aqui tem algumas expressões regulares. Esses exemplos podem ser obtidos também na W3 Schools, né? Nesse endereço de tags, @input pattern asp. Então, por exemplo, senha. Aqui eu tenho uma senha que seria 8 ou mais caracteres. Ponto 8, vírgula, né? No campo password. E aqui é um mais complicado. Ó. Esse padrão diz para mim o seguinte, eu tenho 8 dígitos, tá? Pelo menos, quando é vírgula, seria pelo menos 8 dígitos, envolvendo um número, uma letra de A a Z maiúscula, uma letra de A a Z minúscula. E esse aqui seria o padrão para utilizar e-mail. E esse aqui é o padrão para criar um número de telefone. Né? Bom, esses são apenas alguns exemplos, tem muitos disponíveis. O uso de padrão é uma boa opção também. Tá? E aí você tem tanto a validação no JavaScript quanto no HTML5. Eu espero que esse exemplo tenha ajudado a compreender o tema e que também tenha agregado um maior conhecimento. Né? A gente fica então por aqui. Bons estudos e até a próxima.